A aposta do Bitcoin em El Salvador, uma jogada arriscada. El Salvador, um pequeno país da América Central, fez história em 2021. Tornou-se o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Essa decisão inédita causou um verdadeiro rebuliço no sistema financeiro global. O mundo observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Será que o Bitcoin, uma moeda digital descentralizada, poderia realmente funcionar como moeda nacional? Seria este um lance de mestre ou uma aposta de alto risco? A decisão de abraçar o Bitcoin foi ousada e controversa. Apoiadores a saudaram como um passo visionário rumo a um sistema financeiro mais inclusivo e tecnologicamente avançado. Críticos, no entanto, levantaram preocupações sobre a volatilidade da criptomoeda e seus riscos potenciais. O experimento Bitcoin de El Salvador se tornou um ponto central para debates sobre o futuro do dinheiro e o papel das criptomoedas na economia global. Uma nação lutando contra as dificuldades econômicas. Para entender a lógica por trás da adoção do Bitcoin por El Salvador, é preciso examinar o contexto econômico do país. El Salvador luta há muito tempo contra a pobreza, a desigualdade e a falta de inclusão financeira. Uma parcela significativa da população não tinha acesso aos serviços bancários tradicionais. As remessas, dinheiro enviado para casa por salvadorenhos que trabalham no exterior, desempenhavam um papel vital na economia. No entanto, as altas taxas de transação cobradas pelos serviços tradicionais de remessas corroíam esses fundos vitais. O governo de El Salvador estava em busca de soluções para esses desafios econômicos profundamente enraizados. O potencial do Bitcoin, com sua promessa de transações de baixo custo e empoderamento financeiro, chamou a atenção do presidente Nayib Bukele. A visão de Bukele: uma revolução Bitcoin. O presidente Nayib Bukele, um líder jovem e antenado em tecnologia, emergiu como um fervoroso defensor do Bitcoin. Ele vislumbrava um futuro em que o Bitcoin transformaria a economia de El Salvador. Bukele acreditava que o Bitcoin poderia bancar os desbancarizados, reduzir a dependência do dólar americano e atrair investimento estrangeiro. Ele pintou um quadro de um El Salvador tecnologicamente avançado, um centro de inovação Bitcoin. A visão de Bukele ressoou com uma parte da população, particularmente as gerações mais jovens familiarizadas com a tecnologia. Ele usou as mídias sociais com maestria para promover sua agenda Bitcoin, muitas vezes deixando de lado os meios de comunicação tradicionais. No entanto, sua abordagem também foi alvo de críticas por sua suposta falta de transparência e consulta pública. Uma promessa de inclusão financeira e prosperidade. Um dos principais argumentos a favor da adoção do Bitcoin foi seu potencial para promover a inclusão financeira. Milhões de salvadorenhos não tinham acesso a contas bancárias tradicionais, tornando difícil economizar dinheiro, acessar crédito ou participar plenamente da economia formal. O Bitcoin, acessível por meio de smartphones e conexões com a internet, oferecia uma solução em potencial. Além disso, o governo esperava atrair investimento estrangeiro, posicionando El Salvador como uma nação Bitcoin-friendly. Os custos de transação mais baixos associados ao Bitcoin poderiam tornar El Salvador um destino mais atraente para empresas. A indústria do turismo, em particular, poderia se beneficiar da adoção do Bitcoin, pois os turistas poderiam usar a criptomoeda para transações. Um começo turbulento, volatilidade e incerteza. Os primeiros meses após a adoção do Bitcoin foram marcados por uma mistura de entusiasmo e apreensão. Enquanto alguns salvadorenhos abraçaram a nova moeda, outros permaneceram céticos. O valor do Bitcoin, conhecido por sua volatilidade, oscilou significativamente. Isso criou incerteza e levantou preocupações sobre a estabilidade da moeda como meio de troca.
As empresas enfrentaram desafios para se adaptar à nova moeda e muitas hesitaram em aceitar Bitcoin como pagamento. O governo lançou uma carteira digital chamada Chivo Wallet para facilitar as transações com Bitcoin. No entanto, falhas técnicas e a falta de facilidade de uso dificultaram sua adoção em massa. Bitcoin City. Uma utopia tecnológica? Como parte de sua ambiciosa agenda Bitcoin, El Salvador revelou planos para Bitcoin City, uma cidade futurista movida à energia geotérmica de um vulcão próximo. Esta cidade, idealizada como um paraíso fiscal para entusiastas e investidores de Bitcoin, visava atrair investimento estrangeiro e criar um centro de inovação Bitcoin. O conceito de Bitcoin City chamou a atenção do mundo e despertou a imaginação de muitos. Representava um experimento ousado em planejamento urbano e desenvolvimento sustentável. No entanto, os críticos questionaram a viabilidade de um projeto tão ambicioso, particularmente em um país que enfrenta desafios econômicos significativos. Opiniões divididas. O povo salvadorenho responde. A adoção do Bitcoin provocou reações mistas do povo salvadorenho. Alguns, particularmente as gerações mais jovens e aquelas envolvidas na indústria de tecnologia, acolheram a mudança de braços abertos. Eles viram isso como uma oportunidade de estar na vanguarda de uma revolução tecnológica. Outros, no entanto, expressaram ceticismo e preocupação. Muitos salvadorenhos, acostumados à relativa estabilidade do dólar americano, estavam receosos com a volatilidade do Bitcoin. Pequenas empresas e vendedores enfrentaram dificuldades para se adaptar à nova moeda, e alguns temiam perdas potenciais devido às flutuações de preços. Os esforços do governo para promover a adoção do Bitcoin tiveram sucesso moderado. Obstáculos a serem superados: infraestrutura, segurança e confiança. A implementação do Bitcoin como moeda legal em El Salvador enfrentou vários obstáculos. A falta de infraestrutura tecnológica adequada representou um desafio significativo. O acesso à internet, embora estivesse melhorando, não era universal, principalmente nas áreas rurais. Isso limitou o acesso ao Bitcoin para uma grande parcela da população. As preocupações com a segurança também eram grandes. A natureza descentralizada do Bitcoin o tornava suscetível a fraudes e golpes, e educar o público sobre esses riscos era crucial. Além disso, construir confiança no novo sistema era fundamental. Os esforços do governo para promover a Chivo Wallet foram prejudicados por falhas técnicas e falta de confiança da população. O caminho a seguir: adaptação e implicações globais. À medida que o experimento Bitcoin de El Salvador avança, o caminho a seguir permanece incerto. O governo demonstrou disposição para adaptar sua abordagem, fazendo ajustes para lidar com os desafios e preocupações. O sucesso ou fracasso da aposta de El Salvador no Bitcoin provavelmente dependerá de sua capacidade de superar esses desafios de forma eficaz. A comunidade internacional observa atentamente, acompanhando os resultados deste experimento sem precedentes. A experiência de El Salvador pode fornecer lições valiosas para outros países que consideram a adoção do Bitcoin ou exploram o uso de moedas digitais do Banco Central. O futuro do dinheiro está em constante evolução, e El Salvador está na vanguarda dessa transformação. Um experimento inédito. Lições e incertezas. A decisão de El Salvador de adotar o Bitcoin como moeda legal representa um experimento histórico na política monetária. A trajetória do país tem sido marcada por oportunidades e desafios. Embora as consequências a longo prazo dessa decisão permaneçam incertas, a experiência de El Salvador já forneceu insights valiosos sobre o potencial e as complexidades da adoção de criptomoedas em escala nacional. O mundo observa com atenção
ansioso para aprender com os sucessos e fracassos de El Salvador. A atitude ousada do país gerou uma conversa global sobre o futuro do dinheiro, o papel da tecnologia na inclusão financeira e o potencial das criptomoedas para remodelar o cenário econômico global. Conclusão: um catalisador para a mudança ou uma aposta arriscada? A aposta de El Salvador no Bitcoin é uma prova do potencial disruptivo da tecnologia e da disposição de algumas nações de desafiar o status quo. Se essa atitude ousada levará à inclusão financeira e prosperidade econômica ou agravará os desafios existentes, ainda é uma incógnita. Uma coisa é certa: o experimento de El Salvador chamou a atenção do mundo e gerou um debate sobre o futuro do dinheiro que provavelmente veio para ficar. O mundo observa El Salvador com uma mistura de curiosidade e apreensão. Esta pequena nação centro-americana se tornará um exemplo brilhante do poder transformador do Bitcoin? Ou servirá como um alerta sobre os riscos de se abraçar uma tecnologia volátil e não testada? Só o tempo dirá.